É o seguinte, galera, no vídeo de hoje nós vamos estar falando mais um pouquinho com vocês sobre sonhos espirituais. A gente gravou um vídeo há algum tempo atrás com o tema sonhos espirituais e como interpretar, e a gente percebe que algumas pessoas ficaram com um pouquinho de dúvida sobre esse assunto, e principalmente algumas pessoas perguntaram sobre como interpretar a simbologia que existe dentro dos sonhos. Então, no vídeo de hoje eu vou estar contando algumas experiências particulares minhas, para ver se ajuda você aí na hora de você ir para a oração e conseguir interpretar os seus sonhos. Eu sei que eu estou com alguns assuntos pendentes que eu prometi gravar para vocês. Eu não esqueci, eu prometo que eu vou estar gravando eles, tá bom? Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, então, sonhos espirituais, tá bom? Bom, pessoal, e a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre sonhos espirituais é que eles sempre estão ligados a uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria ou discernimento de espírito. A palavra de conhecimento, ela sempre vai trazer uma resposta sobre o seu presente ou sobre o seu futuro. A palavra de sabedoria, ela vai trazer resposta sobre o seu passado, de áreas da sua vida que ficaram aprisionadas. Por exemplo, um trauma que você sofreu na infância e esse trauma está impedindo você de se desenvolver espiritualmente. A palavra de sabedoria vem para te mostrar algo do seu passado. E o discernimento de espírito, quando Deus quer te dar um discernimento de uma batalha espiritual que você está tendo naquele momento, ou a revelação de um espírito específico que está querendo agir na sua vida. Bom, gente, existem dois tipos de sonhos que me acompanham assim desde quando eu comecei a acreditar que Deus poderia falar comigo através de sonhos. E um deles que eu tenho com muita frequência é o sonhar com cobra. No começo eu não entendia muito, eu achava que era porque eu tinha muito medo de cobra ou porque eu assistia muito alguns documentários, mas eu percebi que fazia muito tempo que eu não assistia documentário e sonhava com cobra, então eu comecei a orar por isso para tentar entender o que significava. E o Espírito Santo ele trouxe claramente ao meu coração que toda vez que eu estava sonhando com cobra, ele estava me mostrando um espírito de engano por perto. E depois eu encontrei na Bíblia uma passagem onde diz assim, olha, eu temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva, também possa enganar vocês. E ali ficou claro, testificou para mim que sonhar com cobra estava sempre ligado a um espírito de engano. A partir daí eu comecei a ter discernimento com muita facilidade de qual era a estratégia que o inimigo estava usando toda vez que eu tinha um sonho com cobras. E a segunda experiência que eu tenho muito comum é o sonhar expulsando demônios. Eu tinha muito antes a experiência de sonhar com demônios e não conseguir sair a minha voz. A minha voz ela não saía no sonho. Eu ia tentar repreender os demônios e a minha voz não saía. No começo também não foi fácil discernir isso, mas com a oração eu comecei a entender que toda vez que você está tendo um sonho com demônios, na verdade o Espírito Santo está te mostrando que você não está discernindo uma coisa espiritual de forma espiritual. Por exemplo, você está passando por um problema em alguma área da sua vida e você está tentando resolver esse problema de uma forma natural e está se esquecendo de orar por aquilo para se edificar, para tirar as contaminações do seu coração, para repreender esses demônios. Você está se esquecendo de olhar de uma forma espiritual para aquilo. E por isso você acaba sonhando com demônios para que o Espírito Santo te mostre que na verdade aquela batalha é espiritual. Bom, as pessoas elas têm muito medo de sonhar com demônios porque elas acreditam que quando elas sonham com demônios é porque os demônios estão dando esses sonhos para elas. Mas na verdade, você só consegue ter sonhos com demônios quando o Espírito Santo te dá essa capacidade de ter sonhos com demônios. Certo? Então, quando você tem um sonho com demônios, por mais que você tenha medo, por mais que a sensação seja muito ruim ou muito chata quando você acorda desse sonho, lembre-se que esse sonho não foi dado por um demônio, e sim pelo Espírito Santo te mostrando e te dando discernimento de algo espiritual. Quando a gente tem sonho com demônios, é sempre bom a gente olhar para as nossas vidas e ver se a gente está conseguindo crer realmente no poder de Deus, porque crer é a única forma de resistir ao diabo. E se a gente está perdendo a batalha espiritual dentro do sonho, talvez o Espírito Santo esteja querendo dizer que em alguma área das nossas vidas nós não estamos conseguindo manifestar a nossa fé e crer que Deus está atuando naquela área das nossas vidas também. Bom, eu vou dar aqui alguns exemplos e algumas simbologias que geralmente aparecem dentro de sonhos, mas eu não vou ficar perdendo muito tempo dando cada detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E lembrando que o fato de você às vezes saber o significado de um sonho não significa que você não deve orar perguntando para Deus como você deve agir espiritualmente de acordo com o sonho que Ele te deu. Porque às vezes você tem um sonho espiritual e quer agir de forma natural. E na verdade, quando você tem um sonho espiritual, você tem que estar pronto espiritualmente para agir dentro daquela revelação que Deus falou com você.
Muitas pessoas falam que tem sonhos com sangue. E o sangue, principalmente quando o sonho está sendo claro que se trata do sangue de Jesus, está sempre falando da purificação de pecados, da transformação, nova vida que Deus trouxe, porque o sangue representa a vida, certo? Quando você sonha com alguns animais que vivem em lugares sujos, como ratos, aranhas, geralmente está ligado a uma contaminação do coração, algo que o seu coração está se contaminando com alguma coisa. Agora, sonhar com casamento é algo muito relativo, porque o casamento, ele, ao mesmo tempo que pode representar a aliança de Jesus com a noiva de Cristo, que é a igreja, ele também pode estar representando alianças espirituais. Quando você está tendo uma aliança com alguém, às vezes não é nem uma aliança no sentido de casamento, não. Às vezes uma aliança que você faz com um pastor, uma aliança que você faz com um líder, às vezes uma amizade que você desenvolve com alguém. E de repente você tem um sonho de que aquele casamento dá errado e se você não tomar cuidado, você vai acabar interpretando errado esse sonho. Bom, gente, também existe uma certa simbologia no nosso corpo. Algumas áreas do nosso corpo que, quando aparecem muito evidentes dentro de sonhos, podem estar representando algumas coisas. Por exemplo, a mente é representada pela cabeça, o peito, o coração. O umbigo representa laços de alma, aliança, relacionamentos. Esse dedo, porque para nós tem uma representação de onde você coloca a aliança do casamento. Quando acontece alguma coisa nesse dedo, também pode representar o casamento. Alguma coisa que acontece com os seus olhos pode estar representando o seu entendimento, a forma como você está sentindo e entendendo as coisas. Os ouvidos representando a fé, porque no cristianismo ficou muito ligado de que a fé vem pelo ouvir, então ouvidos pode representar a fé. A coluna, a nossa coluna, ela pode representar traumas, porque para nós está muito ligado o fato de que uma pessoa que sofre uma lesão na coluna, ela fica paralítica. Então, espiritualmente falando, quando você sofre um trauma na sua vida, você também fica paralisado, você acaba não conseguindo se desenvolver mais naquela área. Por exemplo, uma pessoa que sofre um trauma muito grande num casamento vai ter dificuldade de se casar de novo, certo? Uma pessoa que tem um trauma muito grande com os pais vai ter dificuldade de se relacionar com alguns tipos de pessoas. Então, a coluna, ela muitas vezes representa traumas espirituais, traumas na alma. Bom, gente, é basicamente isso. Agora, tem aquelas coisas que são particular para cada um, mas eu tenho muitos sonhos com animais. E cada animal para mim representa alguma coisa. Por exemplo, a onça representa ataque nos sentimentos. O jacaré ou o crocodilo, ele representa uma estratégia traiçoeira do inimigo, onde o inimigo vai agir numa área em que eu não estou esperando. Bom, eu já teve uma época na minha vida que eu tive muito sonho com girafa, e girafa representava para mim um animal que consegue ver à distância. Então, sempre que Deus estava querendo me mostrar que eu estava muito em evidência em uma área e aquilo estava me afetando espiritualmente, quando pessoas estavam olhando demais para mim, com um olhar de cobiça, de inveja, Deus me dava sonhos com girafas. Então eu precisava orar e me revestir, certo? Bom, gente, uma última experiência que eu queria contar para vocês com sonhos, antes de encerrar o vídeo, é sobre uma experiência que eu tive com o meu pai, na época em que meu pai era alcoólatra. O meu pai, ele tinha sido internado e o médico tinha dado um diagnóstico de que ele não iria sobreviver mais do que um mês, porque ele já estava com o fígado e o pâncreas dele totalmente comprometido por causa da bebida. E na época eu tinha acabado de me formar em Direito, já tinha acabado de passar na OAB, então eu resolvi montar no meu computador uma petição para que o juiz determinasse a internação compulsória dele, para que ele fosse internado contra a vontade dele. E eu já tinha terminado aquela ação, tinha terminado de montar a ação, o médico já tinha concordado em me dar todo o laudo médico, todo o atestado e receita que precisava para a internação dele. E eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava na frente do fórum da minha cidade e chegavam com o caixão do meu pai e eu via o meu pai dentro do caixão. E de repente eu olhava e o espírito do meu pai estava fora do caixão. Então, aquelas pessoas pegaram aquele caixão e levaram para dentro do fórum. E eu comecei a seguir aquelas pessoas, falando para elas pararem, porque meu pai não ia morrer, porque tinha promessas na vida do meu pai. E dentro do sonho eu comecei a ficar desesperado, chorando dentro do sonho. E eu comecei a orar em línguas dentro do sonho. E as pessoas falaram assim, não tem mais jeito, ele está morto. E levantaram, então, o caixão dele como quem se levanta uma cruz.
E nisso eu acordei sentindo coisas muito fortes, como se fosse uma corrente elétrica passando pelo meu corpo. E ali Deus falou claramente comigo que se eu internasse o meu pai, se eu desse prosseguimento àquela ação judicial, provavelmente o destino do meu pai seria a morte. Porque não seriam os médicos que fariam a obra de libertar o meu pai da bebida, e sim o próprio Deus. E então eu conversei com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente tomou a decisão de não mais internar o meu pai. A gente achou que não era mais esse o caminho, nós iríamos acreditar no que Deus estava falando. E o meu pai, ele saiu do hospital, ele já saiu uma pessoa totalmente transformada. Ali a obra que Deus fez na vida do meu pai durante o hospital, durante o período em que ele estava internado, foi uma obra maravilhosa. Ele se converteu, se batizou, passou por um encontro com Deus e nunca mais ele colocou uma bebida alcoólica na boca. Deus realmente fez essa obra de libertação na vida dele. Então, o que eu queria dizer com vocês sobre sonhos espirituais? Esse foi um dos sonhos que eu tive que foi mais literal, que foi mais fácil de discernir. Os outros sonhos eu fui tendo que ter outras experiências, outros sonhos para aprender a discernir. Mas hoje eu digo para você que é muito mais fácil você discernir sonhos quando você conta os sonhos que o Espírito Santo deu para você para ele mesmo. Quando você começa a narrar para o Espírito Santo os sonhos que ele te deu, e você começa a pedir para ele te dar a interpretação desses sonhos, você começa a ter a impressão correta que você deveria ter acerca daquele sonho. Você começa a trazer à tona os sentimentos que você teve dentro daquele sonho, e por isso você começa a conseguir discernir espiritualmente o que o Espírito Santo está querendo falar para você. Então, pessoal, não tem uma forma certa de você interpretar sonhos, como nós já dissemos no vídeo anterior, mas você deve contar sempre com o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo te deu o sonho, também é Ele quem vai te dar a interpretação. Apesar de algumas pessoas terem facilidade de dar interpretação de sonhos para outras pessoas, não significa que Deus queira usar esse caminho para interpretar os sonhos para você. Na maioria das vezes, Deus quer usar o relacionamento dele com você para interpretar os sonhos para você. Se ele te deu o sonho, é porque ele quer falar com você e ele sabe que ele vai conseguir falar com você dessa forma. Então, confie no relacionamento que você tem com o Espírito Santo, porque é ele quem vai ajudar você a ter a interpretação. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Antes de encerrar o vídeo, eu queria dizer para você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, que você pode deixar nos comentários, tanto nesse vídeo como no outro vídeo também de como interpretar sonhos, que nós vamos tentar gravar um terceiro vídeo respondendo as perguntas de vocês. O que a gente não vai fazer é ficar trazendo interpretação de sonhos para vocês, ok? Nós não vamos interpretar os sonhos de vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, então deixa aí nos comentários, que a gente vai tentar responder num outro vídeo. A gente vai gravar um vídeo de resposta sobre esse assunto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like se você gostou. Comente aí o que você achou desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, faça parte da nossa família, nós vamos ficar muito felizes com isso. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo, tá bom, pessoal? Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!